Semana importante para o CSA, não só na Copa do Brasil, mas também no Campeonato Brasileiro da Série C. CSA que enfrenta o Vasco na quinta-feira em São Januário. Primeiro jogo 0-0, tá tudo igual. E o CSA pode se classificar com um empate e indo para a cobrança dos tiros livres diretos, ou vencendo o jogo. Se perder, não. Qualquer vitória, como o primeiro jogo foi empate, o time vencedor estará classificado. Na segunda-feira, o CSA estará em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o Itabaiana, num jogo importantíssimo. O CSA, no recorte desse momento, está a 2 vitórias de garantir classificação. E cairia como uma luva. Vencer o Itabaiana, jogar em casa contra o Ituano, garantir a sua classificação e nos 2 últimos jogos, contra Ponte Preta em Maceió e contra o Brusque, lá no interior de Santa Catarina, apenas decidir posicionamento na tabela de classificação. E esse posicionamento é importante para o CSA ter a sua disponibilidade para a segunda fase. Lembrando, a segunda fase é formada por 2 quadrangulares no grupo B e um no grupo C. No grupo B estarão o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo. No grupo C, o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. Então, hoje, os grupos seriam Caxias, Londrina, São Bernardo e CSA no grupo B, e no grupo C, Ponte Preta, Náutico, Brusque e Ipiranga. Estes seriam os 2 quadrangulares. E de cada um desses quadrangulares, os 2 primeiros colocados já estarão na Série B. Embora eles ainda vão fazer as semifinais e os vencedores das semifinais fazem a decisão do título. Mas é interessante dizer que, ao mesmo tempo que ainda é muita coisa, já diminuiu bastante a caminhada. Para o torcedor do CSA que quer fazer a contagem, ele hoje, como ele está no G8, ele estaria classificado. Então, hoje, o CSA está a 10 jogos da Série B, tá? Por quê, Alberto? Porque são 4 jogos ainda pela fase de classificação: Itabaiana, Ituano, Ponte Preta e o Brusque. E depois, se ele permanecer entre os 8, ele teria os 6 jogos da segunda fase. E aí, a classificação do quadrangular após as 6 rodadas já coloca 4 times na Série B, os 2 de cada um, os 2 primeiros de cada um dos grupos. CSA encerra hoje a sua preparação, segue para o Rio de Janeiro e vai enfrentar o Vasco com chance de classificar. É óbvio que é um jogo difícil e é óbvio que o favorito é o Vasco. Mas claramente o CSA pode discutir e brigar por essa vaga. Eu estou na linha de uma boa ação e de uma má ação do CSA como clube. Qual é a boa ação? É que o departamento de futebol sinaliza que não haverá liberação do atacante Igor Bahia. Alberto, por que você defende tanto Igor Bahia? Por que você quer tanto que ele fique no CSA? Não se trata disso.
Se trata de uma coisa estratégica, de um atacante que é reserva, mas que tem 10 gols na temporada. Ninguém abre mão de um atacante com esse potencial. Está numa má fase, mas é preciso que o Igor tenha abraços, apoio, para ele voltar a fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Incomodar a zaga, fazer gols, ser importante para o time do CSA. E mais do que isso, ele entrou bem no jogo contra a equipe do Botafogo. Para aquilo que ele estava apresentando, de não dominar uma bola, de dar passes errados, de estar perdido dentro do jogo, ele mudou o ambiente. Claramente me pareceu um jogador com um rendimento melhor nos seus gestos, no corporal, na linguagem corporal que você vê o jogador dentro de campo, me pareceu um jogador mais tranquilo, mais concentrado, sinalizando que pode estar num processo de recuperação. E aí vem a ideia de que poderia ir para a Ásia. Para a Ásia é uma proposta que pode ser um dinheiro até legal, mas é aqueles países assombrados, em que você não acrescenta nada dentro assim de uma temporada. O cara vai para o Vietnã, vai para o Camboja, vai para não sei onde, não vai. Se fosse primeira divisão do Japão, vá com Deus, irmão. Vá mudar a vida da sua família. Se for China, se for primeira divisão da China, se for primeira divisão da Coreia, maravilha. Vá em paz. E vá com a cabeça legal. Mas não é. Não é proposta desse nível. Então fica no CSA, principalmente porque o CSA tem uma semifinal de Copa do Nordeste e pode, inclusive, ficar sem atacante, ou numa semifinal ou numa decisão. Você não pode inscrever mais jogadores. O CSA só tem Igor Bahia e Thiago Marques. Tu imagina o Thiago machucado e o CSA ir para uma semifinal sem um centroavante? Ou ir para uma decisão de título sem poder utilizar um centroavante, porque o centroavante que ele tem está machucado? Então, não dá para abrir mão do Igor Bahia. A informação vinda de uma fonte ligada ao CSA, e essa informação foi passada pelo Emerson Júnior, é que o Igor Bahia não será liberado. Boa ação do departamento de futebol. Qual é a má ação ao qual eu estou me referindo? O silêncio do CSA sobre o zagueiro Jackson. A cobrança, ela não é porque a imprensa está perguntando e a diretoria do CSA precisa responder à imprensa. Se ela não quiser responder à imprensa, ela tem todo o direito. E foram várias cobranças. E eu posso falar por mim, mas alguns colegas também aqui do Super Time, na Rádio CBN, também fizeram esse tipo de cobrança. Veja só, o CSA não é pertencente à presidenta, o CSA não é pertencente ao Luciano Lessa, não é pertencente ao Jadson Oliveira, não é pertencente ao Alírio.
E eu estou falando de Luciano, Jadson e Alírio, integrantes do departamento de futebol. A resposta ela não deve ser encaminhada a mim que cobrei, ao Emerson que cobrou e a outros colegas de outras rádios daqui da CBN. A resposta não é para nós, nós somos um veículo para isso. A resposta é para o torcedor do CSA. E a resposta precisa ser muito clara se houve um erro, se não se sabia, o que é que está acontecendo, por que que o Jackson não jogou até agora, se o CSA sabia da fascite plantar, mas como jogador pode jogar com a dor ou com um problema, o CSA bancou que ele poderia permanecer. E aí está tudo ok. Mas há lacunas abertas que precisam ter uma resposta oficial do clube. O departamento médico, o departamento de futebol precisa ter a expressão é, mas vamos lá, precisa ter testículos para dizer eu errei. Porque eles podem errar porque eles são humanos, assim como eles acertaram muito. Os grandes destaques do CSA na temporada, todos eles foram trazidos por Luciano, por Jadson, por Alírio, confirmados pela Miriam, que assina o contrato, enfim, e dá a condição de eles virem. Então, eles têm crédito. Crédito pela temporada que o CSA faz. Duvido que ninguém conhecia Gustavo Nicola. E quem foi buscar esses caras foi Jadson. Então tem crédito. Mas quando erram, e o erro é um grande erro de um jogador que tem um salário no topo da média do que o CSA paga de salários na Série C, esse problema ele não pode ficar silenciado. E o torcedor precisa de uma justificativa. Insisto, é um departamento de futebol que levou o CSA até onde ele está hoje, como um dos poucos clubes do Brasil que disputam paralelamente 3 competições e buscando objetivos em todas elas. Está no oitavo lugar, brigando por classificação para a segunda fase, que lhe dará a possibilidade de brigar por acesso. É semifinalista da Copa do Nordeste, o que o CSA não fazia há muito tempo. E está entre os 16 melhores times da Copa do Brasil, podendo ficar entre os 8, o que seria, de novo, um baita de um resultado. E quem são os responsáveis por isso? Eles, o departamento de futebol. Como citei o nome nos erros, cito o nome nos acertos. Jadson, Luciano Lessa e o Alírio. Além da presidenta Miriam, que é a comandante do processo. Mas quando há um problema do tamanho do problema do Jackson, silenciar, não trazer nada, nenhuma justificativa, nenhum encaminhamento para o seu torcedor, é um descaso. Precisa vir a público. Dizer
Nós sabíamos, mas apostamos nesse jogador. Não, nós não sabíamos, erramos. Vamos corrigir. Estamos tentando a melhor forma possível. Ainda queremos ter o jogador conosco. Não tem problema. Mas o silêncio abre margem para qualquer interpretação. E expõe outros profissionais do clube, como o departamento médico, por exemplo. E o departamento médico do CSA é extremamente competente. Não precisa ser exposto a, por exemplo, o que se diz de que o CSA contratou um jogador bichado. Então, o esclarecimento é necessário, inclusive para proteger o próprio clube. Se vocês não entenderam isso e acham que isso é pessoal, vocês estão fazendo errado. O que é para ser feito é institucional do clube. Não querer entender isso é se achar dono do clube. E não são. E não são.